Olá, aqui é o Lucas Natan do Ser Cósmico e eu estou fazendo uma casa de pau a pique, porém minhas paredes estão todas rachando. E agora? O que eu faço? Quando eu posto sobre a minha casa nas redes sociais ou até mesmo aqui no YouTube, muitas pessoas me questionam sobre a questão das rachaduras na parede. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Primeiro vamos entender por que a parede racha. A terra ela é composta de areia, silt e argila. A argila ela absorve água e quando ela absorve água ela expande. E quando seca ela se contrai. Então é isso, quando nós molhamos o barro, nós expandimos então essas partículas de argila. E daí quando seca ele retrai e causa as rachaduras. E como nós podemos evitar de ocorrer rachaduras? Primeiro nós precisamos estabilizar essa terra. E como que a gente estabiliza? Primeiro dosando a questão ideal entre a areia e a argila, que gira em torno de 60 a 80% de areia, ou adicionando algumas coisas, como esterco de vaca, o capim ajuda também. Então são coisas que a gente pode estar fazendo para estabilizar melhor esse solo. Na parede de pau a pique, tem problema de rachar? No pau a pique não. Por quê? Porque a parede ela é estruturada com a trama de bambu. Então essa trama de bambu ela traz resistência, né, para a terra. Então a terra acaba somente vedando essas frestas do bambu. Agora se fosse outra técnica, como adobe, como o cobre, então você tem que pegar e estabilizar bem essa terra, porque não tem nenhuma estrutura dentro da terra para sustentá-la. Então é a terra que se sustenta por si própria. Então, por isso, o ideal é que não existam rachaduras nessas técnicas. Agora, no pau a pique não tem problema. Então, por isso que eu não estou preocupado em estabilizar esse solo, porque só traria serviço para mim, um serviço muitas vezes desnecessário. E essas rachaduras, de certa forma, são até intencionais. Por quê? Porque elas vão me ajudar depois no reboco, pois eles abrem fissuras na parede que o reboco entra e se agarra ali muito bem, tornando mais difícil esse reboco se soltar. Se a minha terra aqui ela não rachasse, daí eu ia ter que pegar alguma ferramenta, algum garfo e fazer ranhuras nessa parede para melhorar a aderência do reboco. Tem também a questão do mito lá do barbeiro, que é muito comum, né, quando se fala em construções de terra. O barbeiro, ele é mais fácil de ter em uma construção de terra? Dizem que isso é um mito, por quê? O que atrai o barbeiro para a construção de terra? Não é a terra em si, mas sim as frestas. Se você deixar frestas em uma construção convencional também irá criar insetos, né? Aumentará as possibilidades de criar insetos. Então, se eu deixar essa parede do jeito que está, toda rachada, então muito provavelmente insetos se alojarão ali e criarão as suas casas. Então, por isso que é importante você fazer o acabamento, para dar proteção para a parede, né? Para várias questões, inclusive diminuindo a probabilidade de criação de insetos. Então, se numa construção convencional você também deixar frestas, esses insetos também se alojarão lá, com certeza. Então, pessoal, e essas paredes aqui, enfatizando novamente, eu irei rebocá-las. Então, vai ser até bom que rache bastante. Eu acabei adicionando, a única coisa que eu adicionei nessa minha terra, porque ela é muito argilosa, foi o capim, a palha, né? Eu já gravei alguns vídeos aqui falando sobre isso. E eu coloquei, né, para ajudar um pouco nessa questão para não rachar tanto assim. Porém, mesmo assim, tá rachando bastante, mais do que eu esperava. Mas não tem problema nenhum. Então vamos lá dar uma voltinha aqui pela casa para vocês verem
como ficam as paredes. Como eu mencionei nos últimos vídeos, o oitão aqui, ó, essa foi a primeira parede que eu fiz, foi essa do oitão. Ela já tá seca, ó. Veja a quantidade que rachou. Em alguns pontos, ó, acaba rachando um pouco mais. Só que isso, como mencionei, vai ajudar na questão do reboco. Aqui outra parede. Essas aqui são as paredes que já estão secas. Aqui na parte de trás da casa também já está seco. O oitão eu fiz num período que estava sol ainda, estava meio quente. Então ele acabou secando um pouco mais rápido. Diferente dessas paredes que eu fiz aqui embaixo, ó. Onde eu fiz, já começou frio, chuva. Daí elas racharam bastante. Só que dá pra ver que elas ainda estão úmidas, né? Depois foi essa parede aqui. Podem observar que todas elas estão rachando bastante. Quanto mais seca, mais ela racha. Essa parede aqui da frente também. A última parede que eu barrei foi essa daqui, ó. Veja como ela está bem úmida e poucas rachaduras ainda, né? Na parte de dentro aqui foi a penúltima parede que eu fiz. Também, ó, ainda não rachou. Tem rachaduras, como a gente pode observar aqui, ó. Dá pra ver lá do lado de fora. Mas como eu expliquei já, o reboco ele vai acabar tampando todos esses buracos. Então veja aqui, pessoal. Olha o tamanho das rachaduras que ficam, ó. Então, a hora que eu colocar o reboco aqui, o reboco ele vai entrar nessas rachaduras e vai fixar muito melhor. Olha aqui o tamanho das rachaduras que ficam. Então é isso, pessoal. Quanto à questão do pau a pique, você não precisa se preocupar tanto com relação a rachaduras. A não ser que se for outras técnicas, né? Como citei no exemplo do Adobe e do Copic. Então é isso, pessoal. Só mais uma dica e mais uma curiosidade quanto à construção de pau a pique. Muito obrigado por assistir mais um vídeo e até breve.